Eu tô muito feliz que The Blacklist voltou a ficar incrível, mano. Essa reta final tá sensacional demais e nesse episódio a gente já teve algumas respostas. Então vem comigo, vamos comentar sobre o penúltimo episódio da 9ª temporada de Lista Negra. Nunca falei em português aqui no canal, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, voltando aqui pra falar de The Blacklist, estreando pela primeira vez este cenário aqui atrás, né? Vou dar uma saidinha só pra vocês verem como que ele é completo. Então já deixa nos comentários o que você achou desse novo cenário que eu tô estreando hoje. Vocês estão vendo que eu tô segurando o microfone perto da boca porque tá dando muito eco aqui ainda e eu não faço a menor ideia de como é que eu vou resolver isso porque o ambiente é grande e não tem mais nada pra colocar aqui dentro. Então, enquanto isso não acontece, enquanto eu não resolvo isso, os vídeos serão com o microfone aqui pertinho da boca, assim eu posso falar mais baixo e o eco diminui, fechou? Então se mesmo assim o áudio não tiver lá aquelas coisas, tiver com um pouquinho de eco ainda, relevem, tá bom? Vamos focar no conteúdo, estou resolvendo, estamos em processo de mudança aqui. Então antes de falar do episódio, aqueles avisos rápidos. Primeiro, né, avisando vocês que ainda não tem data para chegar a 9ª temporada no Brasil, mas a 8ª já tem, chega dia 1º de junho, já semana que vem, a 8ª temporada estará no catálogo da Netflix, no canal AXN eu ainda não tenho certeza. E segundo aviso, que também é muito importante, é que esse vídeo vai ter spoilers sobre o 21º episódio, então se você não gosta de spoiler e não assistiu ainda, toma cuidado. E eu quero começar esse vídeo também agradecendo aos comentários de vocês do vídeo da semana passada, porque vocês me alertaram, tinha um pelinho aqui, porque vocês me alertaram que o Marvin Gerard, na verdade, ele não contou com um acaso para conseguir colocar o rastreador na Elizabeth King. Ele tinha dado um café para ela, um chá, acho que foi café. Ele deu um café pra ela, que talvez ele tenha colocado, né, muito provavelmente, na verdade. Ele colocou alguma coisa naquele café, o que ocasionou a crise de dor de cabeça que ela teve, e aí ela pediria um remédio, e ele deu remédio pra ela. Então não foi nada ao acaso, como eu tinha falado no vídeo passado. Me desculpem por esse erro aí. Agora, falando deste episódio dessa vez, que a gente já começou com um flashback lá do dia da morte da Liz, que já se passaram 3 anos, né, daquela noite, daquele acontecimento, e mostrou um outro ângulo ali daquele momento, né, o Marvin Gerard dentro do carro, acompanhando todo aquele momento, e me surpreendeu pra caramba, porque eu não esperava aquela reação de tristeza dele, sabe? Por tudo que a gente já vinha conversando nos outros vídeos e tal, eu achei que tinha sido tudo mais planejado, mais no estilo Peaky Blinders, sabe? Mais frio e calculista. E ele foi muito calculista, mas não foi tão frio assim, né? Não era algo que ele queria que acontecesse, de chegar a ponto da Elizabeth King ter que morrer. Ele tinha um desprezo pela Elizabeth King, né? Pelo aquele amor cego do Reddington por ela e tal, só que ele não queria que ela morresse. Então ele ficou triste naquele momento porque pra ele aquela era a única saída, senão o Reddington ia morrer. Então a Liz tinha que morrer pro Reddington continuar no lugar dele, o Reddington que é o ídolo máximo, né, Nossa, fugiu, do Marvin Gerard. Pra ele é Deus no céu, o Reddington na terra. Ou se bobear até mais, né? O Reddington no céu e na terra ao mesmo tempo. Então, apesar de ele ter tomado aquela decisão, ele sofreu pra caramba quando aquilo aconteceu, né? Porque ele sabia, ele não queria que a Elizabeth que morresse, não queria que o Reddington sofresse daquele jeito. Aí daí pra frente o episódio ele foi meio que intercalando, né, entre flashbacks, né, de 2, 3 anos atrás, quando, né, das coisas que o Marvin Gerard planejou para chegar nesse momento e as coisas que ele fez também depois que o Reddington voltou, né, no começo dessa temporada, enquanto ia passando também algumas cenas da atualidade, né, da guerra entre o Reddington e o Marvin Gerard. Então, para ter uma ordem cronológica mais tranquila de conversar nesse vídeo, eu vou falar primeiro dos flashbacks, né, na ordem que foi acontecendo, e depois a gente fala um pouquinho do que está acontecendo agora também. Então já deixa seu like, já se inscreve aqui, não esquece de fazer isso, por favor, já faz agora, e compartilha esse vídeo, ou compartilha o canal também com outras pessoas, porque estamos numa nova fase, apesar do áudio ainda não estar aquelas coisas, mas vamos chegar lá, né, com calma. Os flashbacks, eles começaram com o Marvin Gerard putaço da vida com o Reddington, porque foi quando ele soube do plano do Reddington, né, de passar todo o império dele pra Elizabeth King, pra isso ele teria que morrer e tal, e ele não queria, porque ele se sentiu traído naquele momento. Ele ajudou o Reddington a construir todo esse império que ele tem, e aí do nada vai passar pra uma mulher que, mano, nem gostava daquele mundo, nem tava nada preparada, não conhecia nada do que tava acontecendo, já tinha traído ele várias vezes e ele ia dar tudo de mão beijada pra ela, então ele ficou puto. Digo pra vocês que com uma certa razão. E aí o que eu achei muito legal também é que ele tava falando tudo isso, ele tava desabafando com ninguém menos do que o Lacroix. Eu não sei pronunciar francês, gente, desculpa. O advogado lá, né, o outro que a gente descobriu que ele era padrinho de casamento, ele tava desabafando juntos. E não foi nenhuma surpresa pro Lacroix ele ouvir o Marvin Gerard falando aquelas coisas. O que significa que esse Lacroix, ele já sabe tudo desde... Cada vez eu vou falar uma pronúncia diferente, tá? Uma hora eu acerto. Esse Lacroix, ele sabia tudo desde o início. Então fez um pouco mais de sentido a gente saber
né, naquela vez que ele foi lá libertar o Reginald Cole lá na agência que eles ficam lá do FBI da Força Tarefa, de como ele sabia tudo da história com tantos detalhes. Não é porque o Marvin Gerard chamou ele e falou, ó, faz isso e fala isso e isso. Não, ele já vinha acompanhando isso há muitos e muitos anos. Ele já sabia onde o Marvin Gerard estava envolvido, já sabia todos os segredos. Então por isso que ele sabia das coisas com tantos detalhes quanto ele falou naquele dia, alguns episódios atrás. E o pior, ele não só sabia, como foi ele que deu a sugestão, né, pro Marvin Gerard de fazer alguma coisa a respeito. Porque o Marvin tava puto, né, com tudo que tava acontecendo, mas ele tava na dele. E aí o LaCroix falou, não, por que você não faz alguma coisa a respeito? Você não é o cara que tira as barreiras do meio do caminho e tal, então faz alguma coisa a respeito. Então a sugestão veio dele, ele tá muito mais envolvido do que a gente imaginava. Além disso, foi ele que falou do GPS, lá do remédio que tinha o GPS dentro, foi ele que fez a conexão com o Reginald Cole também, que é um cara que tava muito envolvido em toda essa história. Então, muita coisa veio dele também. Agora, vem uma grande questão aqui que eu quero que vocês me ajudem de novo, porque às vezes vocês têm uns olhos mais atentos do que eu. O LaCroix, quando ele tava falando do Reginald Cole, ele fala que eles já fizeram uns trabalhos juntos, que ele é um cara muito confiável. Qual que era o trabalho que eles dois faziam juntos? Eles pegavam alguns casos, né? A gente já comentou isso outras vezes. Pegavam alguns casos, fingia representar algumas vítimas de denúncias que nunca foram registradas e tal, para conseguir chantagear algumas pessoas e conseguir dinheiro. Só que se eles já faziam isso antes do Reginald Cole conhecer o Marvin Gerard, né, significa que o Marvin não conhecia ele. E se o Marvin não conhecia ele, então o Marvin não é o Claudius, né, que foi citado no vídeo passado, na semana passada. Porque o Claudius é aquela pessoa por trás de todo esse esquema que o LaCroix e o Reginald Cole trabalhavam juntos. Então, se o Marvin Gerard não conhecia o Reginald Cole antes, não é ele o Claudius. Então, quem é? Será que existe uma outra pessoa, uma outra entidade, uma outra pessoa tão poderosa a ponto de criar todo esse esquema que não tem necessariamente nada a ver com as coisas que aconteceram com o Harold Cooper ou com o próprio Reginald, porque a gente sabe que tem a ver com o Marvin. Então esse Claudius é uma outra pessoa, sabe? Será? Ou será que eu perdi algum tipo de informação aqui? Porque no final do episódio passado, do episódio 20, o Reginald chamou o Marvin de Claudius. Falou, não, até mais Claudius, que é alguma coisa assim. E ele não esboçou nenhuma reação negativa, tipo, como assim Claudius? Quem é Claudius? O que deu a entender que era ele mesmo, né? Que ele sabia desse codinome que ele usava. Só que parece que não. Então, entendeu? Me ajudem aqui a entender isso, porque me parece que existe uma outra pessoa, que é essa tal de Claudius. Mas me falem aí nos comentários, enquanto isso eu continuo aqui o vídeo, porque no fim das contas o Marvin conseguiu o que ele queria. Os planos deram certo, ele conseguiu levar as informações lá pro Van Dyke, né, com as localizações do GPS que a Liz engoliu. Depois a Liz morreu, ele acompanhou a morte dela, o Reginald sumiu, aí voltou, e em todo esse tempo que ele esteve ausente, o Marvin continuou ali gerenciando todo o império e pegando gosto por aquilo, inclusive. E quando o Reginald decidiu voltar, o Marvin sabia o que aquilo ia significar. Significava que ele voltaria obcecado para encontrar mais respostas em volta da morte da Liz, que foi tudo muito esquisito. O Van Dyke não chegaria ali sozinho do nada, descobriria a localização deles e faria aquele assassinato. Então tinha uma pessoa por trás, ele sabia que o Reginald iria atrás e sabia que ia chegar, né, ia ligar uma coisa a outra e acabar encontrando o Marvin como culpado de tudo isso. Então ele não queria atacar diretamente o Reginald. Então o que ele decidiu fazer? Diminuir a força do Reginald, que grande parte é por causa da força-tarefa do FBI, né? Então ele foi daí que ele começou a ter a ideia de atacar o Harold Cooper, né, de fazer ele perder a memória e ser acusado de alguma coisa, para eles conseguirem chantagear o Harold Cooper e assim conseguir que o Cooper trabalhasse para ele, em vez de trabalhar pro Reginald. E aqui também ficou um negócio esquisito, porque foi nesse momento que o LaCroix comentou do Reginald Cole, né, do ex-policial lá, falou, não, ele é um cara confiável e tal, e isso já é nesse momento. Só que foi o Reginald Cole que comprou o remédio lá que tinha um GPS 2 anos antes. Então como é que eles só conheceram o cara agora, sabe? Como é que o Marvin só conheceu o cara agora? Eu responderia isso de uma forma que, tipo, talvez o LaCroix, ele ouviu falar do GPS, foi ele que foi atrás, mas ele pediu pro Reginald Cole ir atrás e comprar, né? E aí tem essa ligação, mas só agora ele sentiu a necessidade de apresentar os dois personagens, o Marvin e o Reginald Cole. Antes disso não teve não foi tão necessário assim que eles dois se conhecessem. Pode ter sido isso, mas ficou esquisito. E assim todas as peças foram se encaixando, assim, como um belo de um quebra-cabeça, de um Tetris, sabe? Tudo foi fazendo mais sentido conforme esses flashbacks foram acontecendo, encaixando em todos os mistérios em volta dessa temporada. E assim a gente também foi tendo as respostas, né, do porquê que o Marvin Gerard traiu o Reginald dessa forma. O que me agradou muito, eu gostei das respostas, porque é aquilo que a gente conversou. O Marvin não é um cara que ficou ganancioso e queria o império do Reginald pra ele, não foi isso. Ele só não queria
queria que o Reginald desse tudo pra Liz, porque ele não achava justo. Então ele agiu a respeito. Ele foi calculista, mas impulsivo ao mesmo tempo e matou a Elizabeth Kane porque ele achou que era a única saída. Daí pra frente, ele só foi meio que na contenção da situação, porque ele sabia que se o Reginald fosse atrás ia chegar nele, então ele só foi tentando se defender. Ele nunca quis tirar o Reginald da jogada, ele nunca quis matar o Reginald, tanto que o próprio Lacroix fala pra ele, por que você não mata logo ele? Ele fala, não mano, ele é meu amigo e tal, não vou fazer isso. Então ele só foi tentando se defender, tirar o Reginald da jogada pra não chegar nele, mas que o Reginald poderia continuar, sabe, no Império. Por ele voltava a ser o número 2 e tava tudo tranquilo, porque ele idolatra muito o Reginald, mas ele sabia que ele tava correndo risco, e aí as coisas foram virando uma bola de neve que culminou nessa guerra que está acontecendo agora. E aí chegamos nos tempos atuais, onde a Witcher tá hospitalizada, né, porque teve sangue nos pulmões dela ali, teve umas complicações por causa das cirurgias que ela fez, e ela não teve o repouso que ela precisava. E a Myrcene também ficou ali do lado dela, tentando fazer as curas espirituais ali e tal, e putaça da vida com o Reginald, né, com razão, porque afinal as duas correram um grande perigo por causa dele. Ela até chamou ele de Buluk Shabitan, que eu fui dar uma pesquisada e é exatamente aquilo que ela falou. Esse Buluk Shabitan é um deus maia que é atribuído à guerra e mortes muito violentas e também de sacrifícios humanos, que foi justamente o que ela falou, né? E tudo isso é atribuído porque, segundo a mitologia maia, ele é muito presente em sacrifícios de presos, né, de presidiários e tal, e também no meio das guerras que aconteciam, viam esse deus maia por lá e ele era responsável pelas mortes das guerras e todas essas coisas, ele ia atrás dessas mortes. Ele não é um deus cultuado, ele é um deus temido, ele é um deus que as pessoas não querem por perto, sabe? Que as pessoas querem se afastar dele. E esse Buluk Shabitan também é conhecido como Deus F, porque ele tem umas linhas pretas grossas no rosto, assim, ele é retratado dessa forma, pelo menos pelo povo maia, e essa linha grossa que ele tem do lado do rosto parece uma letra F, que foi justamente aquele desenho que a Myrcene fez no rosto do Reginald. Por isso que ele é conhecido dessa forma, que parece uma letra F ali, não parece tanto, mas parece. There, that's better. Now I think you look like him. Like who? Buluk Chapman, the Mayan god of more violent death than human sacrifice. Só que apesar de toda a preocupação que o Reginald tá com a Myrcene, tá com a Witch, ele realmente quer que elas fiquem bem. Só que ele tá muito mais preocupado com tudo que tá acontecendo com o Marvin, né? Porque a vida dele também tá correndo risco, ele odeia ser traído, então ele vai ter que ir atrás. Só que agora ele não tem a Witch e não tinha o Demby também. Com quem que ele vai ficar ali? Quem que ele confia o suficiente pra um trampo desse? Ainda bem que o Demby voltou, né? Se colocou à disposição ali pra voltar, o que eu amei ver essa parceria de volta, mano. Que saudade que eu tava do Reginald com o Demby. Eu gosto muito da Witch, mas o Reginald Demby é muito mais legal. E aí o Reginald ele tava sendo atacado pelo Marvin, né? Então ele precisava se proteger. E o Marvin contratou um exército, mano, extremamente treinado pra fazer uma emboscada ali no Reginald, num lugar totalmente isolado do mundo, né? E conseguir matar ele ali logo a sangue frio e acabar com toda essa história de uma vez por todas. Só que na hora que o Marvin tava falando com esse cara todo engomadinho e tal, e ele começou a se gabar demais, falando que o Reginald já é um cara morto, ele ainda só não sabe disso. Mano, mas me subiu um negócio que... Desculpa, gente, eu sei que eu puxo o saco do Reginald, tá, mas não é nem por isso. Eu odeio gente que se gaba demais. Eu odeio gente que não respeita quem veio antes e quem fez história em determinados nichos, sabe? E no nicho do crime, o Reginald fez uma história. Ele é temido pelos maiores criminosos do mundo. Don't shoot! Friendly! Is that a duck whistle? Sabe, ele é conhecido por todo mundo, são mais de 30 anos construindo o império que ele construiu, todas as conexões e redes que ele tem, e aí o cara tratar o resto daquela forma, como se fosse uma pessoa qualquer, mano, mas eu torci tanto pra esse cara se ferrar. Então vocês imaginem a minha satisfação, quando depois que o Reginald sobreviveu, depois que aconteceu todas aquelas coisas, que eu já vou falar um pouco mais disso, né? Imagina a minha satisfação quando o Reginald conseguiu ir atrás e conseguiu a informação de quem era esse cara, né, de quem que tava tentando matar ele, com a ajuda do Harold Cooper, com o cara que eles capturaram. E aí ele conseguiu descobrir a localização do cara e fez uma emboscada ali, pegou ele no alto de um prédio. Mano, a cara que ele fez é impagável, de tipo, fudeu, eu não vou ter escapatória daqui pra frente. Mano, essa cena deu uma lavada na alma. E daí pra frente, mano, quando você é pego pelo Reginald, não importa o treinamento mais top que você tenha. Não importa se você aguenta ficar 18 minutos sem respirar debaixo d'água. Mano, quando eu vi essa cena,
Falei, impossível, não tem como. Meteram louco, exageraram aí na série pra poder, né, fazer um negócio. Mano, é possível, vocês acreditam? E digo mais, o Reginald, ele se perguntou, né? Eu me pergunto qual que será o recorde pessoal. E eu digo pra vocês, porque eu também me perguntei isso e fui atrás. E o maior recorde registrado foi feito em 2016 por um cara espanhol chamado, vou ler aqui, Alex Segura, que tinha 36 anos na época. Ele ficou nada menos do que 24 minutos e 3,45 segundos submerso na água sem respirar. 24 minutos. Mano, vocês têm noção que esse vídeo aqui deve ter por volta desse tempo? Então imagina você ficar sem respirar durante todo o tempo desse vídeo. Mano, pra mim é impossível, só que parece que o corpo consegue. Eu não tô dizendo que se você for agora numa piscina e se segurar ao máximo, você vai aguentar 24 minutos. Não, você provavelmente vai morrer. Não faça isso. Quem consegue tanto esse tempo tem todo um treinamento e tal, e até dei uma pesquisada, e se você também ficou curioso como é possível isso acontecer, eu vou explicar de uma forma bem leiga, porque eu não sou profissional e só vou reproduzir pra vocês o que eu li na internet. Que é possível isso acontecer com muito treinamento, é claro, porque quando a gente fica sem respirar, quando a gente prende nossa respiração, os órgãos vão se contraindo, alguns órgãos, e um deles é o baço, que é o responsável pelos glóbulos vermelhos e tal. E quando o baço ele se contrai, ele libera mais glóbulos vermelhos que trazem mais oxigenação na corrente sanguínea, e por isso que o nosso corpo recebe mais oxigênio, aguentando o tempo que a gente está sem respirar. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece. E se é um órgão bem treinado, tem regiões do Brasil não, tem regiões do mundo em que as pessoas têm o baço um pouco maior, o que significa que elas teriam mais glóbulos vermelhos, mais oxigenação e conseguem aguentar mais tempo. Então tem toda uma questão orgânica e fisiológica aqui do nosso corpo que consegue chegar a um negócio desse. Mas pra mim ainda é muito louco pensar de 24 minutos uma pessoa sem respirar. Eu não aguento 2. Eu acho que se eu aguentar 1 é quando eu tô no top, assim, do meu físico. Mas, enfim, né, voltando aqui pra série. Mesmo que ele tenha aguentado ali 18 minutos submerso na água, ele sabia que, mano, não tinha escapatória. Ou era morrer, ou era contar pro Reginald o que ele queria saber, que era a localização do Marvin. E esse cara, ele não é leal, ele é leal ao dinheiro. E por mais que ele não tenha aceitado o suborno do Reginald, ele não ia dar a própria vida pra proteger o Marvin. Então ele acabou cedendo e disse a localização do Marvin Gerard, o que rendeu outra cena maravilhosa de lavar a nossa alma. Porque, mano, o Marvin, ele ligou pro Reginald e ele cometeu o mesmo erro, sabe? De ficar se gabando e tal. E todo mundo sabe, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe que o jogo só acaba quando o juiz apita. Enquanto o jogo tá rolando, não importa quantos acréscimos estão, você não pode sair cantando vitória antes do tempo. E foi exatamente o que o Marvin quis fazer. Ele ligou pro Reginald, porque ele achou que já tinha a localização do Reginald e já ia armar outra emboscada e agora ele não ia escapar e não sei o que. Então ele ligou pro Reginald e falou, mano, eu deixo você viver se você fugir e sumir de novo pro meio da selva onde você ficou e tal. Mano, você tá falando do Reginald, meu amigo. Olha o chapeuzinho aqui, ó. Você tá falando do Reginald, você não pode falar umas coisas dessas pra ele. E ele começando a falar que sabia cada passo do Reginald, que sabia todas as localizações dele, que sabia todos os lugares que ele estaria e não sei o que, e falando com o Reginald, tá, mano, beleza, só concordando ali, metendo louco, quando de repente o Marvin dá de cara com o Reginald e abre aquele olho arregalado que, nossa, que cena maravilhosa de novo, mano. Foi muito bom. Não subestimem o concierge do crime. Que momento, mano. Eu tô tão feliz que esse episódio foi bom de novo, sabe? Esses últimos episódios têm sido maravilhosos de The Blacklist, cara. Tô muito feliz de não ter desistido dessa série porque tá entregando tudo. Só que, infelizmente, né, a lealdade dividida do Demby acabou estragando tudo, né? Tudo que era pra se acabar nesse momento, infelizmente foi estragado, porque o Demby, por mais fiel e leal que ele seja ao Reginald, ele também fez um juramento ao FBI e ele é uma boa pessoa, cara. Ele tem um bom coração, ele não quer prejudicar as pessoas. Ele não ia concordar ali com o assassinato a sangue frio de um cara, por pior que ele seja, sabe? O Demby não é esse cara. Então, ele ajudou o Reginald, ele cumpriu as promessas pro Reginald, mas ele foi dando aquelas dicas também pro FBI e deu a dica pro Cooper de ligar lá pro aeroporto, porque eles se encontraram no aeroporto, pra poder falar que tinha uma ameaça no aeroporto e prenderem, de repente impedirem o Reginald de conseguir pegar o Marvin Gerard. E aí, nessa hora, ficou uma puta confusão lá no aeroporto. O Marvin Gerard aproveitou a oportunidade, empurrou o Reginald e saiu correndo. O que, vamos fazer uma pequena observação aqui, que falta faz o Demby e a Witcher do lado do Reginald, né, mano? Porque, cara, ele tava com outro segurança lá, com uma outra equipe, com uma galera, ele não tava sozinho. E o Marvin conseguiu escapar mesmo assim. Beleza, tava uma confusão e tal. Só que, mano, se é o Demby ali do lado do Reginald, na hora que o Marvin fosse empurrar o Reginald, ele já tinha segurado o Marvin, ou antes ou logo depois. O Marvin nunca ia escapar, não importa a confusão. Se fosse a Witcher, então, nossa,
o Marvin teria tomado um tiro no meio do olho antes do Reginald cair no chão, tá ligado? De tão rápida que ela é. Mas os outros caras, mano, nossa, são muito inúteis, cara. Eu digo pra vocês que se não fosse o Demby, eu tô começando a me exaltar e tá começando a aumentar o eco aqui na minha voz, né? Foi mal. Mas eu digo pra vocês que se o Reginald nunca tivesse o Demby, nunca tivesse a Witcher, ele já teria morrido há muito tempo, mano. Porque não dá, esses segurancinhas aí que ele anda do lado, não rola, não funciona. Mas enfim, as coisas aconteceram, o Marvin Gerard conseguiu fugir no meio da confusão, o que atrapalhou tudo, e graças ao Harold Cooper, ele próprio se prejudicou, porque ele perdeu a única pessoa que poderia inocentá-lo, né, se fosse lá depor em seu favor, de certa forma, ao mesmo tempo que o Cooper também perdeu seu maior aliado, que é o próprio Reginald, que ficou puto com essa atitude do Cooper, porque ele perdeu o Marvin Gerard de novo, coisa que ele não poderia correr esse risco. Só que ele esquece que o Cooper também é um ótimo aliado pra ele, né? Então o Reginald esquece que ele também perde quando ele corta esse tipo de ligação, porque quando ele foi emboscado lá pelo exército contratado pelo Marvin, lá na cabana, mais pro começo do episódio, quem salvou ele foi a FBI, né? Porque a galera não tava preparada pro ataque, coisa que eu achei muito falha do Reginald. Tudo bem que ele tava, né, avoado, tentando entender tudo que tava acontecendo ainda e tal, mas ele tinha que estar preparado, não importa que ele tava indo pra um lugar isolado, ele tinha que estar preparado com seguranças, com uma galera, com um armamento, e não tava, né? Tanto que a bala dele do Demby acabou rapidão. Mas quem que foi lá salvar eles? Foi o próprio FBI. Ele conseguiu fazer a ligação ali com o rádio e tal, e o FBI foi lá e salvou a vida deles. Se não, cara, os atiradores tinham entrado e tinham matado os dois. Então, assim, é benéfico pros dois lados ali, né? Uma mão sai lavando a outra, e quando ele quebra essa ligação, ele também pode se prejudicar um pouco. Tanto que ele acaba fazendo o que o Marvin pensou em fazer há 2 anos atrás, né? Quando ele começa a chantagear o Harold Cooper, ele faz isso pra quebrar a ligação do FBI com o Reginald, porque ele sabe a força que o FBI tem. E aí o Reginald agora fez isso por conta própria. Então ele perdeu um grande braço aí, um grande aliado no meio dessa guerra, o que não foi muito inteligente. E antes que vocês comecem a criticar as ações do Demby, eu não julgo. De verdade, eu não julgo. Primeiro, porque o Demby tem muitos créditos comigo, e segundo, porque, mano, ele cumpriu tudo que ele tinha falado que ia cumprir. Ele cumpriu as promessas do Reginald e cumpriu o juramento dele para FBI. Ele foi correto nas decisões dele. Ele conseguiu cumprir a função dele como um agente especial e também salvou a vida do Reginald, né? Porque o Reginald tava com a mira ali na cabeça, no pescoço, e teria morrido se não fosse a atenção do Demby. Por isso que eu falo, o Demby do lado dele salva a vida do Reginald várias vezes, porque ele tá sempre atento. Não importa, tá tudo bem, tá tudo ganho. Eles estão comendo um lanche no meio da praça. O Demby tá aqui, ó. Tá com a mão aqui perto do bolso, perto da cintura, já perto da arma, só olhando pra ver tudo que tá acontecendo. Ele tá sempre atento. Então o Demby salvou a vida do Reginald. Ele não tá descumprindo com nada. Ele foi pra lá, e se não fosse ele, o Reginald já teria morrido. Então tem que agradecer ao Demby por tudo isso que tem acontecido, por mais que ele tenha tido sua pequena parcela de culpa do Marvin Gerard ter fugido, mas o Reginald só tá vivo por causa dele. Então não critico o Demby. Eu não vou julgá-lo e criticá-lo neste vídeo, pelo menos até esse momento. E só pra encerrar, acho que vale um ponto muito interessante aqui da gente ficar atento, porque a Alina Park, que não tem nada a ver com toda essa história, mas ela continua com as crises de enxaqueca, que ela falou que aumentou, e tá tendo náuseas também agora, o que de certa forma me preocupa, porque o que será que tá acontecendo com ela? Será que eles vão dar um plot pra ela, uma história de doença, de alguma coisa que tá acontecendo com ela? Será que eles vão trazer toda aquela história que eles tinham criado da doença do Reginald e trazer pra Alina Park, né, pra poder aproveitar aquela história que eles simplesmente abandonaram nessa temporada, né? Só comentaram que o tratamento dele tá melhorando e dane-se, né, tudo que eles tinham construído desde a 6ª temporada, que foi quando o Reginald começou a dar sinais de uma doença misteriosa. Então acho que de alguma forma eles querem reaproveitar isso e talvez estejam trazendo pra Alina Park. Então é bom a gente ficar atento aí. E agora falta o último episódio, né, da 9ª temporada, lembrando que The Blacklist já está renovada pra 10ª. E eu acredito que esse último episódio, finalmente, né, deve trazer os flashbacks aí de tudo que aconteceu com o Reginald nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos não. Nos 2 anos que ele ficou longe depois da morte da Elizabeth King, que é a única coisa que a gente não viu até agora. Inclusive, eu pelo menos estou muito curioso até hoje para o que aconteceu entre o Demby e o Reginald lá em Brasília, né? Não foi isso? Que foi um caso ali que eles tiveram uma treta e que eles se afastaram, que eles começaram essa temporada muito afastados, né? E eles tiveram umas tretas no meio do caminho depois da morte da Liz. Então o que aconteceu entre eles dois? O que aconteceu em Brasília, que foi aqui no nosso país, inclusive? Eu tô muito curioso e eu espero que eles respondam agora. Não deixe isso pra próxima temporada. Então vamos esperar pra ver, né? Por favor, não me deem spoiler. Esperem o vídeo sair. Esperem eu pelo
menos comentar no Instagram que eu já assisti, tá? Eu tô sempre postando story quando eu tô assistindo os episódios por lá, inclusive me sigam, o link tá aqui na descrição. Esperem eu assistir o episódio, não me falem nada, não me falem da promo, não me falem se foi bom, não me falem se foi ruim, não falem nada, tá bom? Faço esse pedido, essa súplica aqui pra vocês e também vou avisando que o vídeo da semana que vem, que é o do episódio 22, eu sei que muita gente fica ansiosa pra ver o vídeo depois do episódio ou mesmo sem ver o episódio, só que por motivos de força maior, o vídeo sobre o episódio 22 na semana que vem vai sair na sexta-feira e não na quarta. Por quê? Porque todo início de mês, todo primeiro dia do mês que eu posto vídeo é sempre das séries daquele mês. Então, como semana que vem, a quarta-feira cai justamente no dia 1º de junho, provavelmente vai ser o dia que eu vou postar as novidades, as séries que estreiam no mês de junho. Então, The Blacklist eu vou acabar jogando pra sexta-feira. Pode ser que eu mantenha na quarta, mas é muito provável que só saia na sexta, tá? Então já deixo esse aviso aqui pra vocês. Agora me conta, você que chegou até o final desse vídeo, o que você achou desse episódio, o que você tá achando dessa reta final da temporada, deixa aqui nos comentários, não sai sem clicar aqui pra se inscrever, vem ver outros vídeos que estão aqui do lado e me conta o que você achou do novo cenário também. Esse chapéuzinho vai fazer parte em algum lugar aqui, então você tem que assistir os outros vídeos pra poder ver onde que ele fica. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima. Valeu!